Olá, prezados humanos, caros humanos. Por que eu me refiro a humanos? Podia ser a todos os seres, né? Eu sou bem generalista. Mas, como sempre, meu nome é Ferruccio Bildt e hoje eu vou falar sobre um jornalista. O nome dele é Paulo Echevarria e eu não o conheço pessoalmente, nunca o vi pessoalmente, certo? Eu, de vez em quando, tropeço nas apresentações que ele faz como âncora há muito tempo. Desde a época que eu estava nos Estados Unidos fazendo uma pesquisa de PhD. Então, de vez em quando eu assistia ao noticiário e lá aparecia esse tal de jovem, né, Paulo Echevarria. Eu achava ele interessante, simpático, tinha boas ideias, fazia bons comentários. E até fiquei surpreso, falei, poxa, Echevarria deve ser um cucaracho, né? Poxa, tá aí um cucaracho, até que é bom esse cucaracho. Surpresa, descobri recentemente que esse que eu considerava um cucaracho, esse Paulo Echevarria, porque o nome dele realmente conduz a esse conceito, né? E nos Estados Unidos ele falava só em inglês, né? Com um pinguinho de sotaque, né? Eu nunca identifiquei que o sotaque dele seria de português, eu achava que talvez fosse de espanhol. Então, tenho uma grata surpresa de ver esse jornalista ancorando um programa, se não me engano, se chama Mundial de Notícias, eu acho que é alguma coisa assim, no YouTube, né? E, surpreendentemente, ele estava até melhor do que costumava ser quando eu o assistia lá nos Estados Unidos. Você está até mais maduro, mais ponderado, né? E, em retrospectiva, eu posso até dizer que o seguinte, comparando com os trabalhos que eu tenho visto pelo mundo afora, não me restringo a Brasil e Estados Unidos, ao mundo afora, ele me dá a impressão de ser um dos melhores âncoras que eu já vi, certo? Por exemplo, na época que eu estava nos Estados Unidos, ainda estava lá em ação Walter Cronkite, que era um senhor muito conceituado, né? Só que o Walter Cronkite era muito circunspecto, não discutia muito, quer dizer, não fazia muito comentários sobre as notícias, dava ela como secas, né? E já o Paulo Echevarria, ele colocava um molhozinho mais interessante, mais agradável para se assistir às notícias e os comentários também, tá certo? Então, nesse aspecto, eu preferia esse tal de Paulo Echevarria, que eu considerava um cucaracho lá nos Estados Unidos,
do que o próprio Walter Cronkite. Então, mas como o Walter Cronkite era americano, né? Então eu tinha aquela posição de âncora, o mais famoso de todos. E o Paulo Echevarria era uma ancorinha lá que estava, acho que atuava lá na Flórida. Bem, então aqui, quando fico surpreso que ele tem esse programa Mundial Notícia, eu acho, e que é muito interessante. Ele é excelente âncora. Eu acho que, comparando aqui com o Brasil, foi o melhor âncora é o melhor âncora que existe e existiu no Brasil, né? Mesmo de antigamente, desde o Repórter Extra, não se comparam ao flair, ao savoir-faire do Paulo Echevarria, né? Não o conheço pessoalmente, tá certo? Mas desconfio que ele atua aqui em Brasília, certo? Onde que eu também estou no momento, né? Então, me sinto não sou como se diz, de prestigiar muita gente, não. Mas os que merecem um certo elogio, eu acho que está na hora de... Depois de morto, não adianta elogiar, né? Ele não vai aproveitar. Então, eu acho que ele, em termos de Brasil, ele é o melhor âncora de notícias que existe no Brasil ou existiu no Brasil. Se bem que eu fiquei fora do Brasil 7 anos e meio, enquanto eu estava nos Estados Unidos. Não sei se apareceu alguém interessante nesse período, né? Mas eu fiquei ao par do que acontecia, né? Então, o trabalho que Paulo Echevarria faz, ele é interessante, ele é bastante analítico, os comentários são interessantes. O que ele poderia fazer é se aprofundar um pouquinho mais nas implicações das notícias, dos fatos que estão acontecendo, e apimentar um pouco mais as notícias, intuindo, né, como ele é muito bom para fazer, algumas consequências que podem ocorrer de cada um dos atos e ações que se vê, não só no Brasil, mas no mundo todo, certo? E como é que elas se amarram entre si. Como é que uma coisa afeta a outra? Como é que elas são correlacionadas? Não são geralmente correlacionadas instantaneamente, mas elas têm uma defasagem entre uma e outra, né? Então, alguns fenômenos que a gente imagina que existiam, que o Brasil era a Argentina, que o Brasil hoje, que a Argentina, não, que o Brasil será amanhã o que a Argentina é hoje, né? Alguma coisa assim. Parece que ainda tem uma certa validez. E também está acontecendo coisa semelhante com os Estados Unidos, né? O que acontece nos Estados Unidos parece que algum tempo depois acontece também no Brasil, né? É um certo delay, uma defasagem.
E então eu acho que pessoas como Paulo Echevarria devem ser prestigiadas, porque eles fazem com que os seres humanos pensem um pouco mais, auxiliem as suas decisões, não só políticas, mas todas elas, sejam elas executivas, legislativas, judiciárias, de defesa e relacionamentos, assim por diante. Tá certo? Então, espero que eu possa influenciar um pouco para que todo mundo que me assiste também possa prestigiar o Paulo Echevarria. Não sei como é que ele prefere ser chamado, mas sei lá. Então, ele tem cá o meu apreço pelo bom trabalho que ele sempre fez. Desde quando eu assistia ele nos Estados Unidos, e agora aqui no Brasil, até mais. Tá certo? E espero que continue fazendo um bom trabalho por muito mais tempo, que é o que todos nós precisamos no mundo. Tá certo? Inclusive, ele poderia também fazer os comentários dele de vez em quando em espanhol, né, para cutucar alguns dos que assistem e que são mais fluentes em espanhol, para que entendam também os assuntos que ele está falando. Tá certo? Ou talvez uma versão. Aliás, como se pode fazer tudo atualmente? Você faz uma versão em uma certa língua e depois bota ela em todas as línguas, inglês, francês, mandarim, o que você quiser, seria interessante divulgar isso em várias línguas, espalhar pelo mundo, porque são análises que são muito interessantes, tá certo? Principalmente que o Paulo Echevarria escolhe muito bem os seus colaboradores, entrevistados, né? Que têm um certo expertise em cada uma das áreas em que são chamados a comentar, e isso enriquece o entendimento das notícias, tá certo? Porque nem sempre é suficiente você passar a notícia, algumas vezes é necessário explicar o que quer dizer a notícia, principalmente para os brasileiros, né? Cujo QI é relativamente baixo. Então, precisa de vez em quando fazer até uns desenhinhos para explicar as coisas. Senão fica parecendo uma conversa só da elite, só da aristocracia. Então, por isso que, de vez em quando, temos que explicar as coisas bem simplesinhas, para que todos entendam, até os mais os que têm dificuldade para interpretar. Ou seja, não adianta saber ler se você não consegue interpretar o que você está lendo, né? Não adianta você ouvir se você não consegue entender o que estão falando. Então, essa é uma preocupação que eu acho que também devemos todos ter, um pouco mais de humildade e tentar fazer com que todo mundo entenda, não só os que tenham um conteúdo cognitivo bem maior, como até os que têm um conteúdo cognitivo mais baixo, tá
certo? E é importante que a gente consiga transmitir as ideias, as informações para todos. Isso são sugestões para que todos que estão me ouvindo possam também adotar, tá certo? Por exemplo, eu mexo com tantos assuntos tão disparatados possíveis nos meus vídeos que alguém acha, não, esse deve ser um chutador de marca maior, né? Eu lido com física quântica de um lado, pulo para depois para filosofia profunda, espiritualidade, sim, é uma característica minha. Sou bastante criativo e, portanto, para mim é muito simples ficar pulando de um extremo ao outro, tá certo? E também sou capaz de explicar as coisas, o mais complexo assunto, explicar de maneira bem simples, bem... Já fiz esse treino várias vezes, né? Tem uma época que eu dava aula só para a pós-graduação e estava notando que aí estava perdendo contato com, com o povão. Aí me voluntariei para dar aulas lá na Universidade de Brasília, treinar os analfabetos a se alfabetizarem e depois fazerem supletivo para poderem ter um segundo grau e até depois um diploma. Nós fizemos até um curso de administração universitária, que seria um curso de diploma superior, para que, se caso contrário, esse pessoal teria que ser demitido, apesar de estar lá há tanto tempo na universidade. Então foi muito interessante, porque a gente que estava lá nos 60 anos e era analfabeto ainda, então explicar as coisas para eles, principalmente a parte mais quantitativa, física, matemática, foi um exercício muito interessante que eu voluntariei fazer justamente para tornar mais fácil levar a ideia, fazer com que qualquer pessoa conseguisse entender o que eu queria explicar, tá certo? Então, por isso que muitos dos meus vídeos eu conto coisas semelhantes, mas com novas tonalidades, novas visões, para ver que se a pessoa não pegou direito num ponto de vista, um outro ponto de vista ajude a enxergar melhor todos os assuntos, tá certo? Mas, então, voltando para o Paulo Echevarria, eu desejo muita sorte a ele, muita felicidade em seu trabalho. Espero que ele tenha muito sucesso, que o trabalho que ele o faz muito bem. Tenho os meus parabéns por um trabalho bem feito. Então, agradeço, inclusive, pelo trabalho bem feito que ele faz, que é útil para todos que o assistem. Agradeço a atenção e, como sempre, eu gostaria que vocês dissessem se gostaram ou não gostaram do assunto, porque aí isso para mim, é retroalimentação para eu melhorar as minhas apresentações. Bom, também fazer os comentários, as críticas que vocês quiserem, as sugestões que vocês quiserem, porque tudo isso, para mim, é informação para que eu possa melhorar cada vez mais as minhas apresentações e sejam mais úteis
aos meus espectadores, tá certo? Também, se quiserem ser comunicados em novos vídeos, vocês podem fazer a inscrição no meu canal. E eu agradeço a atenção de todos. Tenham, nesse caso aqui, uma boa noite.